Glória a Deus. Você pode ficar sentado mesmo no seu lugar como você está. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Quantos abriram, diga amém. Quem não abriu, diga me espere. Todo mundo com vergonha de dizer me espere, né? Para não parecer que está atrasado. Então, todo mundo abriu? Glória a Deus. Então, vamos ler a palavra do Senhor. Ela diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Você pode dar um glória a Deus? Hoje eu quero falar, nós vamos ceiar daqui a pouco, eu quero falar sobre o poder do sangue de Jesus. Eu quero compartilhar com você algumas verdades que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, porque muitas vezes, irmãos, nós estamos vindo à casa de Deus, a gente vem, a gente ceia, a gente fala do sacrifício, a gente fala da cruz, mas a gente se esquece que um poder foi liberado a partir do sangue que foi derramado naquela cruz. E esse poder está acessível a mim e a você. Quando eu lia esse texto, eu comecei a refletir numa coisa. Quantas mulheres aqui gostam de joia? Levanta a mão. Não é? Então, me ajuda aí quem é boa de conta de joia. Se você quiser comprar um diamante, assim, bem top, quanto você vai gastar? Chuta aí para mim. Quanto? Débora, me ajuda. 15 mil? Tá, então vamos fechar aí. Eu não tenho a menor ideia, a menor. Mas uns 15 mil reais. Por que você paga caro por algo que custa 15 mil reais? Por quê? Aquele algo é mais valioso. E às vezes a gente lê esse texto em que a palavra do Senhor diz que não foi com ouro e nem foi com prata que nós fomos resgatados da nossa velha maneira de viver, mas foi pelo precioso sangue de Jesus. E a gente pensa, nossa, o sangue de Jesus é precioso, mas eu quero começar dizendo uma coisa para você. Que se Deus olhou para esse mundo e não encontrou algo que fosse suficiente para me resgatar e te resgatar, o ouro não era suficiente. A prata não era suficiente. E ele disse assim, olha, ele e ela valem tanto, mas é tanto, eles são tão preciosos, que somente algo de muito valor vai corresponder a essa preciosidade que eu quero readquirir. E aí Deus escolheu derramar o sangue do próprio Filho dele, porque ele olhou para mim e para você e encontrou grande valor. O valor do sangue é extraordinário, mas só foi derramado porque nós custávamos caro. E quando eu pensava nisso, eu pensava assim, meu Deus, às vezes a gente não pensa no valor que a gente tem. A gente reclama, a gente se sente pequeno, a gente se sente desvalorizado, a gente se sente inadequado, impróprio, mas não pensa que não é assim que Deus me vê e que Deus te vê. Porque se Ele olhou para mim e para você e disse, eles são tão caros, tão preciosos, e foi capaz de dar o próprio Filho, é porque o nosso valor é inestimável. E sabe por que eu estou dizendo isso para você, querido? Porque a cruz nos revela isso. Quando Jesus foi até a cruz, ele não foi simplesmente porque ele queria mostrar o quão voluntário ele era. Ele foi porque ele nos queria de volta com ele. E ele seria capaz de dar qualquer coisa para me ter e para te ter de novo num relacionamento de intimidade com ele. Não foi com ouro e nem prata que nós fomos comprados, foi com o precioso sangue de Jesus. E sabe, querido, quando nós pensamos nisso, nós vamos até Gênesis e lembramos que em todo tempo Deus fez com o homem alianças. Ele fez uma aliança de sangue. Ele fez um derramamento de sangue com Abraão. Ele fez uma aliança de sangue ali com Moisés, quando Moisés sai do Egito. E depois de um tempo ele retorna ao Egito. Diz a Bíblia que quando eles estavam retornando,
a mulher do Moisés fala assim com ele, Moisés, eles começam a ter uma enfermidade, o filho dele fica enfermo, e ele começa a dizer, já sei, veio uma inspiração do alto, e a esposa dele fala, é porque o nosso filho não tem aliança, nós não circuncidamos ele. E aí a Bíblia diz que Moisés pega um menino que já era grande, circuncida o menino, e a mulher dele olha para Moisés e diz, você é um homem de sangue, um homem sanguinário, mas não é no sentido pejorativo, é no sentido de ser um homem de aliança. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nós temos o Senhor derramando sangue para mostrar a aliança que Ele tem conosco. É por isso que no Antigo Testamento você vai ver uma revelação gradual, progressiva, do sacrifício de Jesus. Tudo apontava para o sacrifício de Jesus. Você vai ver o Senhor mostrando para aquele povo, olha, imola o animal, mata o animal, derrama o sangue do animal, porque assim você será perdoado do seu pecado. Você será expiado da sua culpa. E aí nós vemos o sangue de Jesus fazendo isso diariamente por mim e por você. Tudo que apontou para Cristo continua sendo acessível a mim e a você, porque o sangue de Jesus é precioso e Ele nos redimiu. E a Bíblia vai dizer, abra comigo lá em Hebreus, capítulo 19, verso número 20. Vai dizer que por causa do sangue de Jesus, nós hoje não estamos mais limitados na adoração, na comunhão e no relacionamento. Olha o que o texto diz, Hebreus, capítulo de número 10, verso 19 e 20. A palavra do Senhor diz assim, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, por meio de quê, irmãos? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, por meio da sua carne. Irmãos, quando leio esse texto, eu fico pensando naquela situação do sacerdote. O sumo sacerdote, ele entrava na presença de Deus quantas vezes por ano? Uma vez por ano. Porque o sacrifício de animais não era suficiente para liberar o acesso do homem até Deus. Mas aí, a carne de Cristo é rasgada por mim e por você. O véu é a carne. A carne foi completamente rasgada. O sangue foi derramado e o autor começa a dizer, por conta desse sangue, eu e você hoje temos livre acesso. Hoje eu e você temos ousadia para entrar. Porque existe um caminho novo, um caminho que não é de sangue de bode, de ovelha, de touro, de carneiro. É um caminho feito por Cristo por meio do seu sangue. E eu fico me perguntando por que ainda hoje tem gente que não entra nesse lugar que está aberto, totalmente acessível a nós. Irmãos, não tem um anjo, como tem lá no Jardim do Éden, com espadas, um querubim guardando a entrada. Não, tem um novo e um vivo caminho que o Senhor abriu para que nós entrássemos na presença dEle sem medo. Porque o texto diz, é com ousadia. Sabe aquele dia que você erra, que você peca, que você cai? Você não precisa fugir do acesso, porque ele continuará aberto. Porque o sangue de Jesus mantém esse caminho livre. Então não tenha medo. Entre com ousadia. O que é ser ousado? É entrar com coragem. E sabe, querido, não tem nada a ver comigo e com você. Esse caminho foi aberto pelos méritos de Cristo. Se você fizer algo, ou se você deixar de fazer, o mérito dele já é suficiente para abrir o caminho. O problema é que a gente conhece uma teologia de culpa. A gente fica achando assim, se eu orei a semana inteira, eu posso orar mais um pouco. Se eu estou sem orar, eu não devo entrar, porque o que eu vou dizer para ele? Eu estou com vergonha. Mas o texto diz, tenha ousadia. O maior sacrifício e trabalho Jesus já fez. Ele já abriu o caminho, a gente só precisa andar por esse caminho. Isso é o poder do sangue de Jesus.
não é apenas uma cruz, onde a gente lembra de uma imagem de um sangue caindo. É uma realidade espiritual, de um caminho que se abriu, sem nenhuma barreira. Deus não vai colocar a mão sobre nós dizendo, não entre, porque eu não te quero. Ele queria tanto que ele foi capaz de morrer, para que eu e você estivéssemos nesse lugar de comunhão, de intimidade com Ele. Ele nos chama para esse lugar. O sangue de Jesus, ele é tão poderoso, que ele nos liberta, inclusive, nas nossas barreiras aqui na terra. Abra sua Bíblia comigo, lá em Efésios, capítulo 2, verso 13 e 14. Irmãos, há um poder no sangue de Jesus. Eu me lembro quando eu era criança, eu costumava ter muitos sonhos, pesadelos. Eu sonhava muito com demônios matando a minha família. Era um caos. E eu sempre ia lá no meu pai à noite e falava assim, Painho, eu tô com medo, eu tive um pesadelo, eu sonhei isso. E ele olhava para mim e dizia, filha, vai para o seu quarto e fala assim, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Irmãos, e como criança, ali naquela inocência, naquela pureza, eu me recordo que eu saía do quarto do meu pai e eu dizia assim no meu quarto, morrendo de medo, o sangue de Jesus tem poder. O sangue, mas eu acreditava no poder do sangue de Jesus. O problema é que a gente cresce e a gente se torna tão maduro que a gente começa a ver aquilo que é poderoso como algo nominal, algo simples, algo de letra. E o sangue de Jesus tem poder. E não é algo de letra, é algo poderoso, é algo forte, é algo que o céu liberou sobre a igreja. E a gente tem que se apropriar dele e fazer uso dele, porque ele tem poder. Que a gente volte a ter um coração de criança, irmão, para crer na literalidade do que a palavra diz. Porque se a palavra diz que o sangue dele nos deu um acesso novo à presença, eu não tenho por que ficar fora da presença. Eu posso entrar pelo novo e vivo caminho. E a palavra do Senhor diz em Efésios, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados por meio de quê, irmão? Irmão, o sangue de Jesus. Porque ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só. E na sua carne ele derrubou a parede de separação que estava no meio. Ele derrubou a inimizade. Irmão, é muito poderoso. Ele está falando para os gentios e para os judeus. Ele está dizendo, olha, antes vocês eram inimigos, vocês não se davam. Vocês nem se olhavam, não se respeitavam, não se aceitavam, se diminuíam. Mas hoje, o sangue de Jesus aproxima você do seu irmão. Querido, na igreja de Cristo existe um sangue derramado que impede ou que deveria nos impedir de ter barreiras, de ter inimizade, contendas. Irmão, eu fico muito preocupada quando a gente vê assim, irmão na igreja que não gosta do outro irmão, que não apoia o irmão, que não incentiva, que não chega junto, que fala assim, você já viu fulano tal? A cara dele é terrível. Já viu que cara de gente metida? Nossa, Deus. Irmão, existe um sangue sobre a igreja. Antes nós estávamos longe, mas agora por meio do sangue nós fomos aproximados. E se não estamos aproximados, é porque o sangue de Jesus não está sendo aplicado sobre a nossa realidade de fé. A gente precisa caminhar junto, querido, porque o sangue de Jesus já derrubou a barreira de separação. A gente vai continuar tendo diferenças, discordâncias, mas na hora que o sangue de Jesus for derramado, e a gente olha para o sangue, a gente fala, na força do Espírito Santo eu declaro que nós caminharemos juntos, pelo poder do sangue de Jesus. Irmãos, o sangue é maior. É maior do que os nossos achismos, é maior do que as nossas
divisões, é maior do que a separação, é maior do que a inimizade. Eu declaro nessa noite que o sangue de Jesus cubra essa igreja, para que toda parede de separação caia por terra, em nome de Jesus. Todo espírito contrário caia por terra, em nome de Jesus. Todo demônio das trevas que tem levantado barreiras de uns para com os outros, caia por terra, em nome de Jesus, porque o sangue de Jesus já derrubou essa barreira de inimizade. E a igreja tem que andar junta, tem que andar proclamando a mesma fé, batalhando juntos pela fé evangélica. A igreja tem que caminhar rompendo em triunfo, porque o sangue de Jesus nos aproximou. E quando eu leio isso, eu penso que na igreja do Senhor não há lugar para a solidão. Não há lugar para caminhar sozinho. Não há lugar para divisão. Porque se estávamos longe e Ele nos aproximou, é porque hoje a igreja é o lugar de quê? De partilhamento de vida. O pastor João falava sobre a preocupação da igreja em abarcar cada grupo, cada pessoa. Nós ficamos assim olhando nos dias que os meninos vêm para o discipulado e a gente fica assim ouvindo, porque os homens riem mais. Cadê os meninos do discipulado? Dá uma glória a Deus aí. Gente, mas vocês riem demais. E eu fico pensando assim, o que o Gabriel e o Marcelo arrumaram que eles riem tanto? Né, Vivi? Porque a gente lá, né, é mais... Né, as meninas são mais doces e tal, e vão desabafando, e falando, e chora, e a gente ora. E eu fico pensando, aquele lugar ali é um lugar de vida. É um lugar de comunhão. Vai começar aí o ministério da terceira idade. Você, às vezes, está em casa, querida, sozinha. Doida para falar. Já viu o idoso? O idoso gosta de falar muito, né? Porque, às vezes, ele fica tanto sem falar. A Leila que fala isso comigo. Eu fico tanto sem falar com ninguém, pastora, que quando eu vejo vocês, eu quero falar, né, Leila? Falar. Aí você vai ter a sexta-feira, às 16 horas, para falar até babar. Imagina, gente, vão viajar, vão passear, vão para o interior, vão ver coisas, porque essa daqui leva todo mundo para viajar. Vamos fazer uma viagem, não sei para onde. É tempo de comunhão. Aí você vem para o Mulher Única, você vem para o Homem ao Máximo, aí você compartilha, se abre o coração, rasga o coração, aí você vem no culto no lar dos jovens, aí você desenvolve intimidade, conhecimento, vai começar, cadê as moças solteiras da igreja? Aí, dá uma glória a Deus. E misericórdia. Cadê as moças solteiras da igreja? Dá uma glória a Deus aí. Vão começar agora dia 16 de julho, né, Pri? Vamos começar o discipulado das moças solteiras. Eu coloquei lá no grupo, solteiras por enquanto. Não foi assim? Por enquanto, porque é profético, né, irmãos? Solteiras por enquanto. Vamos começar ali um tempo de aproximação, de intimidade. Tá para chegar aí, né, Sula, Maia? Tá para chegar aí o curso novo aí, Mulher que Prospera. Tá vindo fresquinho aí. Irmãos, existe lugar. Tem o bom samaritano, que você pode se agregar, se unir. Deus nos tirou de estarmos numa situação de longe. E nos colocou para estarmos perto. Só não fica perto quem não quer. Tem o grupo das mulheres, o grupo dos homens. Nós podemos ficar perto. Tem os diáconos. Tem o grupo de casais. Nós podemos ficar perto. Aleluia. E sabe quem faz isso? O sangue de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, lá em Colossenses, capítulo 1, verso 19 e o verso 20. Eu estou falando com você hoje, querido, de algumas chaves que o Senhor quer entregar na sua mão. A primeira dela é que o sangue de Jesus nos dá liberdade para termos intimidade e comunhão com Cristo. Você pode entrar. A segunda, que foi na verdade a primeira, é que você tem grande valor e quem prova isso é o sangue de Jesus. A terceira é que você agora não precisa mais andar sozinho, nem brigado com ninguém. O sangue de Jesus te aproximou. Agora, a minha pergunta é o que você vai fazer com essa chave? Porque chave que não é usada não tem utilidade. Se você sair daqui hoje dizendo assim, eu ouvi a ministração de que o sangue de Jesus é capaz de derrubar toda a barreira de separação, e você continuar intrigado do seu irmão, você não está usando a chave. A chave tem que ser usada. Olha o que a Bíblia diz lá em Colossenses, capítulo 1, verso 19 e 20. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude,
e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O sangue de Jesus reconecta o céu com a terra. Aí você pensa, mas eu estou na terra. Deixa eu repetir. O sangue de Jesus reconectou o céu com a terra. Então, o que há no céu pode ser acessado por nós, porque o sangue de Jesus estabeleceu uma ponte que tinha sido partida, quebrada. Então, quando a Bíblia diz que nós fomos abençoados em Cristo, nas regiões celestiais, com toda a sorte de bênçãos, por que que a gente não vive isso na terra? Porque a gente não entendeu o poder do sangue de Jesus. Porque se o sangue de Jesus reconciliou consigo mesmo, com Cristo, todas as coisas no céu e na terra, é porque tudo converge para Ele. E nós podemos acessar esse lugar e essas bênçãos que foram liberadas nas regiões celestiais. Mas por que nós não estamos acessando? Nós precisamos entender que o sangue tem poder. Não é apenas uma conversa de Jesus morreu por mim na cruz para eu ser salvo. Ele morreu na cruz e derramou o seu sangue para que tivéssemos uma vida cheia de plenitude, andássemos em novidade de vida, caminhássemos usufruindo de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz para cada um de nós. Mas quando a gente entende o sangue de Jesus como algo só figurativo, a gente deixa de acessar essas chaves poderosas que podem mudar a nossa vida, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Houve um dia em que Jacó teve uma experiência profunda com Deus. Ele estava tão cansado de fugir do seu irmão. E ele deitou e ele colocou a cabeça numa pedra e dormiu. Quem lembra dessa história? E eu fico pensando como que alguém dorme com a cabeça numa pedra. Por isso, quando alguém tem insônia, eu sempre ministro o sono de Jacó. Porque eu falo, se Jacó dormiu em cima de uma pedra, né, porque o sono era profundo. E diz a Bíblia que depois de ter um encontro profundo com Deus, ele viu uma realidade espiritual. Irmão, preste atenção. Quem tem um encontro profundo com Deus, acessa lugares que antes não acessava. A Bíblia diz que ele começa a ver uma escada do céu para a terra e da terra para o céu. E anjos que subiam e anjos que desciam. O céu e a terra totalmente livres, totalmente liberados para a ação sobrenatural do Pai, a liberação dos seres ministradores que trabalham em nosso favor. Por quê? Porque quando céu e terra se reconectam, a gente pode usufruir do que tem lá, aqui. O salmista disse, eu creio que eu verei a bondade do Senhor, não foi no céu. Foi na terra dos viventes. Deus nos chamou para uma vida abundante, uma vida cheia da plenitude de Deus. Mas não é apenas lá, irmãos, senão a gente ia passar o tempo da nossa peregrinação só ansiando que a gente ia viver lá no céu. Mas Deus deseja que nós experimentemos essa conexão entre céu e terra hoje, aqui. E o que vai nos permitir isso é o poder do sangue de Jesus. Porque foi pelo meio do seu sangue derramado na cruz que nós fomos reconectados, agora temos liberdade. Mas a gente precisa ter coragem para orar. Deus, no céu não tem enfermidade. Eu quero orar para que na terra eu viva com saúde. Deus, no céu não tem angústia. E eu quero orar para acessar esse lugar em que eu vou ser livre da angústia. Deus, no céu não tem perda. E eu quero viver dias de restauração, de restituição, dias de provisão, dias de milagres. Mas isso daí acontece. Acontece, irmãos. Acontece porque Deus é Deus provedor. E quando Ele diz que Ele reconciliou por meio do seu sangue céu e terra, é porque hoje aqueles que foram reconciliados por meio do sangue também estão livres. E acesso é livre, irmão, acesso é livre
para mim e para você, de tudo que tem no céu. Eu quero declarar sobre a sua vida que você vai acessar as coisas espirituais que você nunca acessou. Você vai tomar posse daquilo que Deus já liberou. E o Senhor há de trazer liberdade entre céu e terra sobre a sua vida, em nome de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder. Irmãos, por causa do sangue de Jesus, a nossa casa tem proteção e livramento. Eu não sei se você se lembra quando o anjo destruidor foi mandado para o Egito, ali para matar os primogênitos. A Bíblia diz que houve uma determinação do céu. A casa do meu povo tem que ter sobre os umbrais o quê? O sangue. Porque quando o anjo destruidor visse o sangue, ele não entraria na casa. Irmão, casa de crente que tem o sangue de Jesus, o destruidor não toca. Mas a gente continua achando que o sangue de Jesus é só uma estátua de um homem pregado numa cruz. Não é. É um poder espiritual que traz cura e libertação sobre a nossa família. Irmãos, eu fico pensando em Raabe, quando ela aceitou os espias e ela fez um pedido, olha, cuidem da minha família. Eles poderiam dizer assim, olha, nós vamos cuidar da sua família. É só vocês irem conosco. Mas eles não disseram isso. Eles disseram, coloque o quê? Um fio de escarlate sobre a sua janela. Quando a gente vir o sangue, o fio de escarlate, a gente não vai matar ninguém. Vocês serão poupados. Mas, irmão, sabe o que me chama a atenção? É que as muralhas de Jericó eram muralhas gigantes. Eu não sei se você sabe, por cima das muralhas casas eram construídas. Carruagens andavam por cima das muralhas, não era um muro, era uma muralha. Irmãos, e quando o inimigo foi derrotado, diz a Bíblia que a muralha de Jericó fez o quê? Fez o quê, irmãos? Caiu. Mas aonde era a casa de Raabe? Em cima da muralha. Mas na casa de Raabe tinha o sangue da aliança. Irmãos, a muralha caiu e a casa de Raabe ficou de pé. Porque Deus é poderoso para nos guardar. Deus é poderoso para nos livrar quando a gente entende o poder do sangue de Jesus. Casa que tem o sangue de Jesus fica de pé mesmo quando tudo cai ao seu redor. A casa de Raabe ficou de pé porque o sangue de Jesus livrou a toda a sua família. Irmãos, o sangue de Jesus tem poder. A gente precisa crer nisso. E eu quero falar para você também sobre 3 coisas que o sangue de Jesus nos livra. A primeira delas, o sangue de Jesus nos livra do pecado, diga pecado. O sangue de Jesus nos livra da culpa, diga culpa. E o sangue de Jesus nos livra da condenação. Misericórdia. Diga pecado, culpa e condenação. Irmãos, olha o que 1 João 1:7 vai dizer. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de alguns pecados. Nos purifica de todo pecado. Irmãos, eu fico maravilhada, porque o texto mostra que as pessoas pecam, que eu peco, que você peca. Mas ele diz uma coisa, se eu e você pecarmos e formos para a luz, e nos expusermos e mostrarmos quem somos, e revelarmos a nossa fraqueza, revelarmos os nossos atos falhos, a nossa iniquidade, a nossa injustiça, a nossa corrupção, a Bíblia nos garante que se nós andarmos na luz, o sangue de Jesus é poderoso para purificar a nossa vida de qualquer pecado. Não, pastora, você não está entendendo. Eu abortei. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não, pastor, você não entendeu. Eu sou uma adúltera, um adúltero. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, desde que andemos na luz. Não, você não entendeu. Eu era um jovem que furtava.
eu já furtei carros, eu já assaltei, eu já usei drogas. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não há pecado que seja maior do que o poder do sangue de Jesus. Não importa quem fomos um dia, quem fomos ontem, importa que se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Há poder no sangue de Jesus. A gente não precisa andar debaixo de um peso de pecado. E mais do que isso, a gente não precisa andar debaixo de um peso de culpa. Olha o que a palavra do Senhor diz em Hebreus 9:14. Hebreus 9:14. A palavra do Senhor diz assim: muito mais, diga muito mais. O sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Porque às vezes a gente fala de pecado. Deus perdoa o pecado, Ele cobre o pecado, Ele limpa do pecado, Ele purifica o pecado. Mas às vezes o pecado acabou, a gente não pratica mais. Mas aqui dentro a consciência fica como? Pesada. Acusando, condenando, falando o tempo inteiro: ah, mas você errou. Ah, mas você fez isso. Lembra do seu passado? Lembra do que você falou ontem? Lembra como você errou quando gritou com seu filho? Lembra como você errou quando gritou com seu cônjuge? Lembra como você entrou em descontrole? Lembra como você foi ingrato? Lembra como você reclamou? Você não está nem mais fazendo, mas aqui dentro tem um peso na sua consciência. Mas eu quero ler para você de novo o que a palavra diz. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência. Ele não para apenas na parte externa. Para de pecar, para de roubar, para de mentir. Ele vai lá dentro do nosso interior e Ele purifica a nossa vida de dentro para fora. Irmãos, é uma gradação. Se tem pecado e você confessou e andou na luz, eu te limpo, eu te lavo. Ah, mas eu estou com a minha consciência pesada. Eu te purifico, porque o meu sangue é poderoso para ir dentro de você. Mas aí ele diz em Apocalipse 12, verso 10 e verso 11. Veja, Deus nos purifica pelo seu sangue do pecado, da consciência, mas Ele também nos purifica da condenação do inimigo, da acusação do inimigo. Olha o que o texto diz: pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram, leia comigo, por causa do sangue do Cordeiro. Leia comigo. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Irmãos, eu não sei se você sabe disso, mas existe um acusador das nossas almas, que de dia e de noite nos acusa diante de Deus. E às vezes a gente está ouvindo mais o acusador das nossas almas do que está ouvindo o Espírito Santo que nos perdoa. O sangue de Jesus foi a arma de vitória que possibilitou que aqueles homens que eram acusados dia e noite vencessem a acusação do Satanás. E eu quero declarar que o sangue de Jesus continua sendo poderoso como arma infalível e eficaz para nos fazer vencer toda condenação e acusação do inimigo. Quando o inimigo disser para você assim: mas você não muda nunca, mas você está caindo no erro de novo, mas você vai e volta para a mesma situação. Você é tão iracundo, tão irritado, tão nervoso, tão falastrão. Você é tão rancoroso. Você vai dizer: olha, o sangue de Jesus, Ele me purifica. Ele é arma de ataque, mas também é arma de defesa. Você vai dizer: eu rejeito toda a mentira de Satanás, porque aqueles que estão em Cristo são nova criatura. Justificados, pois, em Cristo, temos paz com Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação.
vença a condenação do inimigo pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Sabe, querido, a palavra do Senhor diz, Apocalipse 1:5, que da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Irmãos, a gente começou essa palavra dizendo que nós temos grande valor para Deus, a ponto dele dar a vida do seu próprio filho, um sangue precioso. E nós vamos terminar dizendo que tudo que ele faz é porque ele nos ama. Se o sangue dele hoje está disponível a mim e a você, é porque ele nos ama. Se ontem nós erramos, hoje nós continuamos tendo acesso ao sangue de Jesus. Se ontem nós fomos piores, o sangue de Jesus continua nos purificando. E sabe, querido, o que deve nos mover nesse entendimento do poder do sangue é a certeza de que ele só existe porque um amor tão grande, como diz João 3,16. Ele nos amou de uma tal maneira, e esse texto é maravilhoso porque ele não encontrou um adjetivo que fosse suficientemente capaz de determinar que tipo de amor era o amor de Deus. Ele não encontrou, ele falou, olha, foi de uma tal maneira, eu não sei nem dizer como foi esse amor, mas foi tão intenso, tão profundo, tão grande, que por causa desse tão grande amor, ele enviou Jesus. Quando nós nos reunimos aqui todo domingo, toda quinta, toda terça, ou ainda nas reuniões de jovens, ou nos encontros dos grupos, nós temos que ter em mente, querido, que nós não estamos fazendo isso porque nós simplesmente somos uma instituição. Não. Nós somos aqueles que fomos amados. Nós fomos aqueles que fomos comprados por alto preço. Nós somos aqueles que fomos lavados da nossa culpa, da nossa consciência e da condenação do inimigo. Nós não somos mais escravos das mentiras que Satanás declara sobre nós. Nós somos livres em Cristo para um recomeço, para uma novidade de vida, para se cair uma vez, levantar 7, mas nunca ficaremos prostrados, porque o sangue de Jesus é poderoso para chegar até nós e nos purificar. E eu quero convidar você a ficar de pé nessa hora, porque eu quero orar para que o sangue de Jesus, que é poderoso, lave o seu coração, lave a sua vida, lave a sua realidade, mas nunca se esqueça, é se andarmos na luz. Na luz a verdade é trazida. Na luz pecados são confessados. Na luz, vidas são transformadas. Na luz, enxergamos a realidade de Cristo. Na luz, acessamos a intimidade da presença. Na luz, entramos pelo novo e vivo caminho. Pelo sangue de Jesus, temos intimidade e ousadia para olhar para o Pai, para olhar para o Filho e para viver em uma comunhão com o Espírito, porque o sangue de Jesus nos habilita para isso. Quando você estiver tomando o cálice, eu sei que isso não é o sangue de Jesus, mas ele representa. Ele representa cada gota que foi vertida. E não foram apenas gotas de um homem que sangrou até morrer. Foram verdades espirituais liberadas em cada gota. Pelo sangue, eu te reconcilio com seu irmão. Pelo sangue, eu te reconcilio com o céu. Pelo sangue, eu te livro do mal, eu te perdoo, eu te curo. Pelo sangue, eu livro a